Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a Carmen do blog Kiwi do Mundo e hoje eu vou comentar com vocês o Jardim das Cerejeiras do Tchekhov. Tchekhov foi um dramaturgo russo do finzinho do século XIX, comecinho do século XX. Ele morreu acho que em 1904. O que nos interessa bastante para conhecer o que havia na Rússia antes da Revolução Russa, né? Como eram ali as questões, o que estava em jogo, quais eram os conflitos pessoais e sociais. E isso aparece bem na obra do Tchekhov. Eu conheço, além desta, As Três Irmãs, sobre a qual eu fiz um vídeo, dei uma olhada aqui. Então nessas duas peças, o que dá para notar? Dá para notar que, além dessas coisas que eu disse a vocês, todo o clima ali da Rússia pré-revolução, é possível perceber uma habilidade que ele tem pela profissão que ele exercia. Ele era médico, então ele estava acostumado a ouvir queixas das pessoas. Então as personagens dele são sempre assim, queixosas, lamentosas, lamuriosas, principalmente em As Três Irmãs. Aqui também. E a gente não deve desprezar isso, porque nessas lamúrias que aparecem todas essas questões que eu apontei para vocês. Então, por meio das lamúrias, a gente percebe, além da constituição das personagens, do estado emocional delas, a gente aprende um pouco sobre a situação social e política da Rússia do fim do século XIX, começo do século XX. Então, vamos a peça. Aqui é a situação de uma matriarca, acho que Liuba, o nome dela. Ela está voltando para a Rússia, depois de viver 5 anos, eu acho, em Paris. E essa relação com a França é muito cara aos russos, não só por conta de Napoleão, não é isso. A cultura francesa é muito cara, a aristocracia russa. Porque antes de eles terem uma unidade nacional bem fixada e aí a unificação do idioma, a corte falava francês. A cultura francesa era o exemplo para eles. Então, assim, tudo a ver uma aristocrata em Paris. Então, Liuba volta para a Rússia. Ela tem 2 filhas, uma já crescidas, adolescentes, uma adotiva. Ela tem um irmão, senhor já mais velho, tem o criado. Esses são todos os personagens. O criado, tem um estudante, amigo lá da família, que está fazendo estudos e não termina nunca. E tem o negociante. Ela volta para casa, lamentavelmente, né? E ela lamenta ter que voltar. Por quê? Porque eles estão em decadência. A propriedade dela, que é uma propriedade rural, né? A aristocracia russa era sobretudo rural, está para ser vendida, eles estão em má situação financeira e ela volta por conta disso. Essas lamúrias que eu apontei para vocês é de todos esses personagens, lamentando uma condição decadente. É uma situação particular, mas é também coletiva. Por quê? A gente está aqui numa situação em que os servos já haviam sido libertados na Rússia, né? Isso aconteceu em 1861. E com a libertação dos servos, toda a estrutura econômica do país mudou. E a libertação dos servos fez com que muitos pudessem começar a ganhar dinheiro. E eles começaram a ganhar dinheiro. Então pensem que a gente está aqui no comecinho do século XX. Os servos já tinham sido libertados em 1861. Já deu tempo de ter um bom grupo ali ganhando dinheiro por um tempo. Isso quer dizer o quê? A formação de burgueses na Rússia. Então, assim, havia burgueses na Rússia? Havia, óbvio que havia, depois da libertação dos servos. A gente tem o surgimento de uma burguesia, a decadência da aristocracia, né? Se surge a burguesia, o que acontece? A aristocracia decai. E a gente tem essas personagens todas lamentando um passado. Mas não pensem que é só a aristocracia que está lamentando. Lembrando dos bons tempos e tal. O criado aqui também, ele lamenta o tempo em que os senhores tinham poder, em que senhores eram senhores e servos eram servos. Então assim, não pensem que a lamentação é de quem perdeu posição, quem perdeu status. A gente tem um saudosismo, esse saudosismo a gente também percebeu já em As Três Irmãs. Claro, a figura bem sucedida aqui é a do negociante, o comerciante, porque ele representa um burguês. E ele quer comprar a propriedade para transformar ali
numa estância de veraneio, enfim, casas de aluguel, sei lá, seria o equivalente a um spa hoje em dia, para ganhar dinheiro. E aí a gente tem esses dois lados. Uns lembrando do passado, com saudosismo e temendo o futuro. O outro tendo o futuro como algo muito promissor. O que é interessante aqui, como eu falei para vocês, tem que prestar bem atenção nessas lamúrias nos comentários. O irmão da Liuba, que é o senhor mais velho, ele tem uma parte que ele fala, né, da situação de ele ter que procurar emprego e tal. E aí ele evidencia a dificuldade, né, uma pessoa, na idade dele, na condição social dele, arrumar um emprego. Ele evidencia o que? A inutilidade dele para aquele contexto. Quem também é inútil? Inútil, entre aspas, numa perspectiva burguesa. Aquele estudante que estuda, não termina nunca. Ele faz as intervenções, os comentários, ele observa bem a situação, ele consegue fazer uma análise crítica da situação toda, mas em algum momento falam para ele que ele também é inútil, que, né, ele não termina nunca. E eles usam uma expressão muito recorrente nessa obra para rotular esses que já não tinham lugar nesta nova ordem. Eles falam, você é um bom para nada. Então o estudante era um bom para nada. E muitas pessoas ali, acho que quase todos, eram inúteis numa perspectiva burguesa, numa perspectiva utilitária. Tem também a governanta, que é uma personagem bem interessante. A peça termina com o quê? O cerejal sendo derrubado, né? A gente escuta o barulho. É por isso que se chama o Jardim das Cerejeiras. O cerejal, ele é simbólico ali, né? Então a queda, a derrubada ali das cerejeiras simboliza o fim de uma era. A gente está aqui num período de mudança. Mudança da ordem social, mudança econômica. Percebam que o Chekhov, ele ilustra uma situação pré-revolução. Essa burguesia, né, que está aí, já crescendo, os pequenos burgueses, né, como costumam chamar, os pequenos burgueses, graças ao fim da servidão, eles vão evoluindo em termos de patrimônio, em termos de conquista, tal qual aconteceu na Europa como um todo, né? Aquela evolução paulatina, que é uma ascensão econômica e depois uma ascensão política. Porque a gente não pode esquecer que quem derrubou o czar foram os burgueses, não foram os bolcheviques. Houve mais de uma revolução. Naquele mesmo ano, em 1917, o ano da Revolução Russa, no primeiro semestre, houve a derrubada do czar, né, dos Romanov, pelos mencheviques. Os mencheviques eram burgueses. E aí o governo de transição ficou sendo o Kerensky, né, que era o representante lá. Os bolcheviques assumiram o poder apenas em outubro. Outubro para eles, né, no calendário deles, para a gente novembro. Então, apenas assumiram o poder depois, naquele mesmo ano. Então, por isso que a gente ouve falar em as revoluções russas. É sempre a burguesia que derruba a aristocracia, né? A gente não tem experiência, eu pelo menos não conheço nenhuma, de o proletariado ter derrubado uma aristocracia. Não, são os burgueses, quem tem mais força econômica. Eu recomendo fortemente Chekhov para quem se interessa pela cultura russa. Ele morreu em 1904, a gente tem um momento pré-revolução e é muito curioso. Aí a gente entende melhor qual era o contexto, o que estava em jogo, que culminou na Revolução. Gostaria que vocês me indicassem outras peças do Chekhov. Nessa edição aqui eu tenho Tio Vânia também, né? Mas eu não li ainda, eu sei que ele tem a Gaivota, me indiquem coisas dele que eu gosto muito da cultura russa. Muito obrigada por assistirem, não se esqueçam de se inscrever nesse canal, de me seguir nas redes sociais, o Que Vi do Mundo, Instagram e Facebook, que é a página do blog, e de curtir o vídeo. Obrigada, beijos e tchau, tchau.